Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Tome assento. Tome assento, por favor. Louvamos a Deus pela vida de todos que vieram esta noite, pelos nossos obreiros que aqui estão. Meus irmãos, eu já tenho aqui nas minhas mãos fichas de batismo. Se você vai, nós vamos ter um batismo em água aqui, nesse tanque aqui, no último domingo agora do mês de maio. Vai ser domingo à tarde, no último domingo. São poucas, mas vai dar sempre dá 70, 80 pessoas no mês de maio, né? Então, se você é daqui da igreja sede e deseja descer as águas, você tem que preencher sua ficha. Passa na secretaria ali. Já vou pedir para o recepcionista deixar algumas fichas aqui em cima, irmão Oscar, se possível, deixar algumas fichas aqui para o final do culto também, tá? Os irmãos podem preencher e trazer, porque nós vamos ter que passar pelo discipulado. Tem que saber se está tudo em ordem, né? Para descer as águas, né? Ainda em Camboriú ainda a gente mantém um sistema, o antigo, né? O sistema mais certo para poder descer as águas. Ou você é casado, ou é solteiro, ou você está só, né? Não pode estar engarranchado, não. Engarranchado não batiza. Não dá para batizar engarranchado, né? Tem que estar com a vida em ordem, né? A gente procura manter essa norma ainda em Camboriú. Algumas igrejas no estado de Santa Catarina já batizam a pessoas amaziadas. Estão batizando porque a lei favorece as pessoas que vivem junto. A lei está favorecendo e os pastores estão indo pela lei, né? Favorecendo. Mas nós ainda não batizamos e tão cedo não vamos batizar. Vamos manter a ordem como sempre foi na nossa Assembleia de Deus. Não devemos perder a nossa identidade, né? Não devemos perder, não. A nossa identidade, ela é sagrada. Nós temos o bom costume, e esses não são aqueles costumes mundanos, são costumes que os nossos pastores do passado preservaram, e nós também devemos preservar. Não sabemos o que vai acontecer com a próxima geração. Eu já passei dos 60, vou para os 60.1. Daqui a pouco vem uma nova geração aí, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas a coisa está ficando feia. Está ficando feia, né? Se a nova geração, se Deus não escolher no meio da nova geração, gente que segura o cajado na mão mesmo, bem firme, né? Agora, tem uns palanques frouxos aí de banhado que põe cajado na mão só igual põe canudo em formatura, né? Não tem cajado firme na mão, não. Qualquer coisa já afrouxa, já recua, né? Isso não é obreiro que Deus quer usar, não. Amém? Nós não estamos aqui pelo salário, meus irmãos. Nós estamos aqui para ganhar almas para ir para o reino dos céus. Porque a Bíblia diz em Hebreus 17 que nós vamos dar conta de cada alma que vai nos ouvir. Nós vamos dar conta de cada uma dessas almas. Vamos à palavra de Deus, vamos lá? Hoje é culto de ensino e nós vamos terminar dentro do horário, se possível até antes, né? Vamos lá, eu estou aqui com uma febre que eu estou encharcado de febre. Aquela virose também me pegou, né? E eu combinei com o irmão que está me ouvindo em casa, o abençoado, ele não veio pregar hoje, né? Então nós vamos... Ele não veio, né? Então vamos lá. Daniel capítulo 1, vamos lá. Daniel capítulo 1, vamos lá. Vamos à palavra de Deus. Eu quero falar nessa noite sobre perigos sedutores de Babilônia. Repita comigo, perigos sedutores da Babilônia. Perigos sedutores da Babilônia. Vamos lá. Daniel capítulo 1. Nós temos ali. Se você não tem Bíblia, ajude aqui, né? Acompanhe uma muletinha aqui que é o nosso data show, né? No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Para no verso 1. Por que será que a cidade amada, a cidade dourada, a cidade de Deus, a cidade da paz, a cidade em que era elogiada, por que será que o inimigo veio e tomou ela? Por que será? Eu começo a olhar em Camboriú hoje, eu começo a olhar para Camboriú hoje, e muitos não se dão nem o caso de pensar. Nós tínhamos uma casa de oração do irmão Agenor. Quem lembra da casa de oração do irmão Agenor? Nós tínhamos uma casa de oração da irmã Augusta. Quem lembra da irmã Augusta? Nós tínhamos uma casa de oração da irmã Olga e do irmão Planca. Quem lembra? Nós tínhamos uma casa de oração da irmã Maria Cardoso. Quem lembra? Onde estão?
Onde estão? Onde estão? Quem ficou no seu lugar? Quais são as casas que se levantaram no lugar deles? Desapareceram, e não houve substitutos, e não houve quem se colocou no lugar e disse: Deus, eu quero ter uma casa igual a casa da irmã Agostinha, onde na segunda e na sexta estava repleta. Deus, eu quero ser igual a irmã Maria Cardoso. Deus, eu quero ser igual a irmã Olga, com aquela risadinha dela, mas Deus usava ela poderosamente. Desapareceram, e as pessoas: isso aí é uns velho caduco que tinha em Camboriú, que sumiu, graças a Deus que sumiu. Meus irmãos, os muros estão caindo, as colunas estão caindo, e o povo está dormindo. Agora eu vou dizer uma coisa aqui, que choca alguém, mas é noite de ensino. Eu creio que nós temos muitas pessoas com dom de profecia em Camboriú. Eu creio, eu amo profecia, e de vez em quando a gente precisa de uma, seja para exortar, seja para edificar, seja para consolar, porque ela tem essas três funções. E exortar não é bater, não. Exortar é levantar o ânimo. A palavra exortar quer dizer levantar o ânimo, não é chicotear. A profecia tem essas três funções: exorta, edifica e consola. Três funções ela tem. Eu creio que no nosso meio tem pessoas usadas por Deus através do dom da profecia, porque profeta não existe mais. Um versículo bem fácil de memorizar, Lucas 16:16, pode colocar na tela? Lucas 16:16, memoriza esse, é muito fácil de memorizar. Vamos lá. A lei e os profetas duraram até quando? Até João Batista. A lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então não tem mais profeta. Tem sim o dom da profecia. Agora deixa eu falar o que eu quero falar. Tem muita gente que se acha com dom de profecia, mas não tem dom de profecia. Estou sozinho aqui nessa noite? Tem gente que acha que no nosso meio que tem dom de profecia, mas tem dom de confusão. Porque profetizar para deixar confusão na cabeça dos outros não é dom, não. O dom, quando vem, ele exorta, ele consola, ele edifica, e você levanta e a tua fé se anima. Você não fica para baixo quando alguém é usado na profecia, porque a falsa profecia no meio da igreja, ela traz apostasia. Esse é o grave perigo daquela pessoa que acha que tem o dom, mas não tem. Porque ela vai profetizar e nada acontece, e a pessoa diz assim: que Deus o quê? Deus não existe. Falou e não aconteceu. Não foi Deus quem falou, porque quando Deus fala, acontece. Vocês estão comigo essa noite? Quando Deus fala, alguma coisa acontece. Pode demorar, mas que acontece, acontece. Agora, vem com uma macarronada para cima da gente, uma feijoada, falando coisa. Teve um aqui profetizando sobre o milênio para nós aqui em cima. É brincadeira. Tem umas pessoas que acham que tem. Examina, querido. Busca Deus, pergunta, Deus responde. Você tem ansiedade de ser que ter o dom de profecia? Deus dá. Deus reparte conosco, Deus dá. Agora, não confunda a cabeça dos outros, porque a falsa profecia traz apostasia. Você não vê que Deus vem falando que vai fazer, que vai fazer, que vai fazer na boca de alguém, e alguém já disse para você, como já falou na minha cara: faz nada, pastor, faz nada, Deus não faz coisa nenhuma não. Sabe por que eles dizem isso? Porque quem profetizou para eles não é dom de profecia, é a pura emoção da pessoa. Não te deixe levar pelas tuas emoções. Verifique se o dom que você tem é de Deus. Nós vemos uma cidade dourada, uma cidade amada, uma cidade olhada de uma maneira como ninguém conseguia sobrepor seus muros, agora sitiada e levada para o cativeiro. Por quê? Porque o pecado estava dentro dela, porque faltou homem de Deus, faltou correção,
faltou da parte do rei e dos seus assessores dizer: vamos jejuar, vamos orar, porque Deus vai fazer uma coisa séria no nosso meio. Eu digo para você nessa noite, as nossas casas de oração, que eram colunas que cercavam nossa cidade, elas desmoronaram, e não tem mais uma casa de oração que diz assim: ó, pode ir lá que aquele ali é como se fosse a casa da mãe Augusta, ou como se fosse a casa da fulana, ou como se fosse a casa da ciclana. Não tem mais. Nós estamos vivendo um momento de transição, é o pior momento da igreja, é o momento da mudança. Tínhamos cultos fervorosos, tínhamos culto aqui que a gente se arrepiava, e tínhamos medo, tínhamos temor. Hoje, meu irmão, a Santa Sé é como se um chiclete, né? Não tem mais temor não, acabou. E a cidade está sendo sitiada, e a igreja está sendo sitiada. Não sei se é só eu que vejo isso. O inimigo vai se levantando e vai entrando aos poucos. O que era pecado antes, hoje não é mais. Os pecados, os perigos sedutores de Babilônia estão entrando porta dentro. Coisas que antigamente os irmãos que construíram esta casa, os irmãos que zelaram por esta obra que nasceu aqui no coração desta casa, em cima deste púlpito nasceu uma obra missionária gigantesca, que tem mais de 30, quase 40 anos, nasceu aqui porque tinha um povo que orava, tinha um povo que buscava, tinha um povo que pagava o preço. Hoje tem mais murmuradores do que alguém que busca a presença de Deus. Por que será? Por quê que nós estamos vivendo esse momento? Hoje, se não fizer cócega na barriga, o pessoal não dá glória a Deus. Tem que fazer cócega, tem que fazer um malabarismo. O pregador tem que fazer alguma coisa, tem que ser animador de palco, animador de púlpito. Estamos vivendo momentos difíceis. A Babilônia, ela cerca, ela vai cercando, ela vai oprimindo. Quem disse que político subia num púlpito antigamente? Quem disse que o padre pegava o microfone na igreja evangélica e ia saudar com a paz do Senhor, e a metade da igreja dizia: amém, senhor pároco? Que vergonha. O político acabou de sair do centro de Macumba, acabou de ir no Saravá, e veio aqui, pegou o microfone e abriu a Bíblia e disse: a paz do Senhor, meus irmãos. E a metade da igreja: amém. Meus irmãos, nós somos o povo mais inteligente da terra. Babilônia está cercando, está oprimindo. E tem gente que diz: ah, pastor, está tudo assim mesmo, tudo quanto é lugar é igual. Eu não acho. Eu acho que aqui ainda é diferente. Se nós queremos vivenciar uma derrota, deixa eles entrarem. Essa cidade nunca, rei nenhum entrou nela, nunca ninguém conseguiu transpor os seus muros. Mas veio Nabucodonosor e Deus disse: ela é sua. Tira tudo o que eles têm, derruba o templo, derruba as paredes, queime as portas, levem a riqueza, deixe eles à míngua. Por quê? Porque eles não abriram seus olhos, porque os pecados sedutores de Babilônia entraram na casa. Vem aqui na madrugada orar. Essa casa, a porta não fecha. Você pode contar nas duas mãos as pessoas que entram aqui na madrugada. E olha que nós nos gabamos que temos 10 mil membros em Camboriú. Mas você vê um chorando lá, outro chorando lá, outro chorando lá, outro chorando aqui. Mas aquele que precisa orar não vem. Aqueles que precisam mesmo não aparecem. Quando é que nós vamos acordar? Babilônia era chamada mãe das prostituições. Pensa bem. Babilônia era chamada mãe das prostituições. Quando se ouvia falar
em homossexualismo no passado, no meio da igreja. Não se ouvia essa palavra. Hoje, eu estou falando dessa palavra, ela está na internet, já não posso mais falar isso. Não posso mais falar que são filhos do diabo. Não posso mais falar que isso é pecado. Não posso mais falar. Tamparam a nossa boca, amordaçaram. Mas eles podem entrar, eles podem desfilar, e daqui a pouco estão casando diante do altar, e alguns irmãos dizendo: é normal, pastor. Nós temos que acordar. Nós não precisamos bater em ninguém, nós não precisamos descer o chicote em ninguém, mas se nós orarmos e consagrarmos e jejuarmos, esses demônios vão dar marcha ré, e a igreja vai voltar ao avivamento que era. É nós que estamos dormindo. É nós que estamos dormindo. Era chamada a mãe das prostituições. Quem aqui já ouviu de prostituição dentro da igreja? Ah, pastor, nunca. Quem aqui já ouviu de fornicação entre dois solteiros na igreja? Está normal? Está uma coisa quase que normal? Onde é que se viu antigamente? Os jovens acabavam o culto, entravam num carro e sumiam. Isso não existia. Os pais traziam junto. Era junto, não precisava bater. Mas havia uma reverência, havia um temor do pai e da mãe, havia um respeito. Hoje eles não respeitam mais nem pastor. Você abre a porta ali, então, não sabe se está um dentro do outro, o outro dentro de um ali fora, beijando, não se sabe. Alguém diz: não, pastor, no pátio não tem nada a ver. Como não? É no pátio, é ali atrás no escuro, é no estacionamento, é no banheiro. E nós estamos dormindo. Você algum dia reclamou de alguém que atravessou o portão sem camisa? Não, pastor, não vou falar nada. Você algum dia reclamou de alguém que você viu fumando aqui no átrio da igreja aqui fora ou no estacionamento? Não, você não se levanta contra. É porque você não tem zelo pela casa de Deus. Se nós tivéssemos zelo, nós iríamos dizer: isso aqui é a casa de Deus. Nós precisamos voltar a tomar a posição que nos foi confiada por Deus. Porque a mãe das prostituições está empurrando a porta. Ela está empurrando. Verso de número 2, vamos lá. Verso de número 2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, com D minúsculo, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. Veja como são nossos filhos, olha só: jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos em conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber: Daniel pôs o nome de Beltesazar, Ananias pôs o nome de Sadraque, a Misael pôs o nome de Mesaque, e Azarias pôs o nome de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Meus queridos, será que é só eu que ando na rua e penso assim comigo:
Nós estamos vivendo dentro de uma Sodoma. Você já notou isso? Nós vivemos no meio de uma Sodoma. Eu não sei quantos missionários que vivem no interior da Bahia, lá do Piauí, pode ser diferente, mas nós aqui na beira do litoral, nós vivemos no meio de uma Sodoma. As pessoas andam de pijama. A roupa que antigamente se usava para dormir escondido, hoje eles andam na rua. Então, quanto mais sedutoras, melhor. Quanto mais sedutores, melhor. Parece que eles usam para enfeitiçar ou para atrair. Aí você, como crente, como servo de Deus, alguém diz: lá vai o brega, lá vai um quadrado, lá vai um antiquado. E as pessoas dizem: ou você se adapta, ou você é contrário. Você tem que tomar uma posição. Quando eu vejo esse jovem dizendo assim: assentou no seu coração ser diferente, porque Sodoma é a mãe das prostituições. E como você vive no meio de uma Sodoma, saímos da porta para fora, você chega em casa, você vai ligar a sua TV, a Sodoma abre as portas. Qualquer coisa, em qualquer lugar que você for, você tem uma contrariedade, você se choca. Se você andar vestido como crente, eles vão te olhar diferente. Mas o problema é que muitos crentes largam a sua vestimenta de ovelha e se vestem igual os de Sodoma. Você encontra na rua e você não diz: não pode ser, não pode, não acredito. Que diferença tem uma pessoa que tira a sua capa de ovelha e coloca aquela de lobinho ou de lobinha e sai na rua para competir? Não vou nem falar que você vai na academia, o problema é seu. Antigamente eu era contrário. Eu já digo: quer ir? O problema é seu. Ah, pastor, tu vai morrer antes do tempo se não fizer academia. Meu irmão, uma enxada e uma pá faz um exercício que é maravilha. Uma enxada e uma pá, uma foice, uma máquina de roçar faz um exercício que é uma maravilha. Eu sou brega, eu sou quadrado, pode me chamar. Sou quadrado, sou brega. Eu sou das antigas ainda, mas eu quero morrer assim, meus irmãos. Não me adapto, eu não consigo me adaptar. Não tenho medo de pregar o evangelho, seja para quem for. Seja no fórum, seja na prefeitura, seja na rua, não tenho problema nenhum. O problema é que nós somos conhecidos como pastores, servos de Deus. E se você tirar essa roupa de ovelha e vestir de lobo, você está escandalizando a palavra e se adaptando a Sodoma. Você está parecendo um ser de Babilônia. Depois que a nossa casa, que a nossa família e que a nossa igreja está sendo sitiada e os muros começam a cair: ai pastor, faz uma campanha por mim, querido, ora por mim, abençoado. Vai orar, malandro, vai orar, vai jejuar, fica só de carona na vida dos irmãos. Aleluia. Segunda coisa, perigos sedutores da Babilônia. A primeira é a chamada mãe das prostituições, que está empurrando a porta. A mãe das prostituições está empurrando a porta. Eu acho que o dia que eu enviuvar, tomara que a irmã Mirava, tomara que eu vá primeiro, porque eu não teria coragem de enviuvar ou separar como pastor casar de novo. Eu não teria coragem. Eu sou contra, radicalmente contra, pastor com uma segunda esposa com a sua viva. Não sei se aqui tem, o problema é de vocês. Eu sou radicalmente contra. Aí engordou, aí aparecem uns parafusos na perna, né? Ai, o cabelo ficou branco e está caindo. Eu vou arrumar uma de 30 no lugar dessa velha de 70. Eu sou radicalmente contra isso daí. Cumprimento, abraço, tal. Mas, meu amigo, a palavra de Deus diz que é pecado.
Aí você vai discutir com um teólogo, São Mateus capítulo 18. Não, pastor, isso aí foi antigamente que eles falavam assim. Hoje a convenção já permite. A convenção permite, mas a Bíblia não permite. Se a tua orelha está ardendo, o problema é teu, tá? Porque eu sou contra. Viva com a tua velhinha até ela morrer. Quando a tua velhinha morrer, tu está livre. A gente não fala essas coisas e eles vão empurrando a porta. A gente não fala essas coisas e o velhinho vai empurrando a porta assim, disfarçadamente, né? Olhou uma mais novinha, sabe como é que é, né? O homem é terrível. O problema é seu. Mas agora, no ministério, pastor, não. Tenha dó. Tenha dó. Se alguém está me ouvindo e a orelha está quente, o problema é seu. Agora enviou, você está livre. A Bíblia diz que está livre, pode casar. Mas casa com alguém desimpedido. Casa com alguém que está livre. Já está velho mesmo. Vou falar umas coisas, mas não vou falar, deixa eu falar. Segunda coisa, perigos sedutores de Babilônia, iguarias. O que eles quiseram com os jovens? Vocês vão comer da comida do rei. Aquela comida, aquele vinho que vai ser preparado, vai ser oferecido para o rei, para os ídolos, e depois vai ser dado para vocês. Os jovens disseram: não, senhor, de jeito nenhum. Nós vamos ter a nossa própria comida. Nós somos judeus, somos consagrados, separados, e a nossa comida não vai passar por ídolo nenhum, não. Domingo de manhã eu saí bem cedo, fui lá em cima, no Rio Pequeno. Quando voltei, eu vi a festa do Santo Expedito. Eu falei para os irmãos da escola dominical, tem a festa do Santo Expedito lá. O santo das causas perdidas impossíveis estava lá, estava assim, chuva caindo e estava assim, mais na frente tinha uns 20 testemunhas de Jeová reunidos debaixo de chuva, e os irmãos, casa dormindo, os irmãos pentecostais em casa dormindo. Quando eu volto depois às 11h30, uma hora da tarde, eu passei de volta, 1h da tarde, um pessoal lá comprando o churrasquinho do Santo Expedito, levando para casa. Eu vi um irmão carregando o churrasquinho, levando para casa. Quem lembra aqui que antigamente era disciplinado por causa disso? Era disciplinado, sim senhor. Era disciplinado, sim senhor. Se passasse ali na frente e o esqueleto sacudisse, a música do Santo Expedito já era disciplinado. Imagine comprar o churrasquinho que era consagrado ao Santo Expedito. Mas hoje em dia ninguém mais fala. As coisas consagradas aos demônios. A Bíblia diz que é consagrado aos demônios. Ou você nunca leu isso na Bíblia? Vamos a 1 Coríntios capítulo 8, vamos lá? Vamos à Bíblia. 1 Coríntios capítulo 8, ou é Romanos capítulo 8? Me lembrei agora. Acho que é Romanos, 1 Coríntios capítulo 8, vamos lá. Capítulo 10. Capítulo 1 Coríntios capítulo 8. Sim senhor. 8. Vamos lá, 8. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento, ou ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Verso 2. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele, e dele. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só, porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus e Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Mas nem todos há conhecimento, porque alguns até agora comem do seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência sendo fraca fica
contaminada. Contaminada. 1 Coríntios 10 e 20. Vamos lá. Aí, eu vou ler agora aqui, não desfazendo a sua leitura, por causa dos irmãos que estão no rádio e na internet, tá? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 20 e 21. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quereis, e não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos... Não se prega mais isso. Não se prega. Ah não, eu passei ali, sabe, a mulher não fez almoço, eu já compro, já levo, já como. Vai levando, vai. Daqui a pouco tu vai ver. Nós cansamos de ver pessoas aqui, pastor Júnior, vomitando na noite da vitória, na tarde da vitória. Claro que a pessoa comeu e desapareceu, evacuou. Mas no seu intestino, no seu estômago, fica a obra maligna e diabólica. É tudo que o diabo quer. É tudo que os demônios querem. Por que uma pessoa possessa às vezes vomita? Porque tem uma obra maligna dentro dela. E esse é um canal que entra as obras malignas. E aí as pessoas perguntam: não tem nada a ver, pastor, nada a ver isso. As iguarias que os pecados sedutores de Babilônia enviam, começa por aqui: vocês vão comer daquilo que nós vamos dar. E eles disseram: nós não vamos comer, nós vamos ter uma comida diferente, diferenciada, porque nós somos diferentes, porque nós não pertencemos a essa classe. O problema é que você chega na casa de alguns crentes hoje, que antigamente, minha língua coça, mas eu não posso falar, que antigamente era pecado, né? Mas você abre a geladeira do irmão, está ali o desce redondo, o desce quadrado, o desce antiquado, está tudo ali. E nós temos notícias assim de irmãos, que depois do culto se reúne para tomar uma sem álcool, abençoados. A gente não entende por quê. Se antigamente nós olhávamos para aquilo e dizíamos: não, Senhor, eu sei que isso não deve mais tocar meus lábios, mas hoje não faz mal, pastor. Está todo mundo fazendo, pastor fulano de tal também faz. Eu não vou falar um negócio aqui, porque tem alguém ouvindo, eu vou machucar essa pessoa, né? Mas eu cheguei numa rodinha assim, era uma meia-noite. Eu disse: vocês estão tomando esse negócio? Aí entrou um famoso pela porta e disse: eu só bebo se o pastor Silas beber. Nós tínhamos acabado de chegar de um culto abençoado, um culto fervoroso, pentecostal, e foi ele que pregou. Imagina, eu cheguei assim, eu disse: o quê? Vocês bebem isso? Digo: pode ficar bebendo aí, que eu vou, tinha um irmão lá embaixo de joelho, na parte de baixo. Eu digo: vou ficar com meu irmãozinho lá. Mas amanhecer o dia ali, na manguaça, Bob Esponja. Irmãos que quando vem pregar, você se arrepia e dá glória a Deus. Animadores de púlpito, animadores de palco, mas que as bebidas, as iguarias de Babilônia, para eles não faz diferença. O que está faltando para nós é discernimento espiritual, meus irmãos. Nós estamos comendo qualquer coisa que dão para nós. Eu não quero machucar ninguém esta noite. Eles forçam você a comer. Eles querem que você coma. Eles querem que você beba. Querem que você participe, para você ficar preso com eles. São os perigos sedutores de Babilônia. Aí você diz assim: pastor, eu vi um demônio em cima do telhado da minha casa. Aí, daqui a pouco ele entra para dentro. Por quê? Porque já caiu as paredes, já caiu o telhado,
O que eu faço, pastor? Sabe, eu vou deitar assim, eu sonho com os demônios andando dentro de casa. E vai andar, e vai fazer uma casinha, vai fazer uma fogueira na sua casa. Por que antigamente ele não entrava? Por que antigamente você não via isso? Por que antigamente ele corria de você? Por que antigamente você louvava a Deus, o céu se abria? Aleluia, 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 aleluia. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Nós temos que assentar no coração e dizer: Deus, eu preciso mudar. Eu reconheço, Senhor, que eu não sou mais aquela pessoa. Eu reconheço que eu não sou mais aquele crente que eu era. Eu reconheço, Senhor, que Satanás me ganhou no cansaço. Eu estou feio na fotografia, Senhor. Eu só tenho uma capa. Eu só tenho uma aparência. Eu preciso mudar. Quando nós começamos a conversar com Deus dessa maneira, Deus disse: agora está na hora de eu te ajudar. Está na hora de eu te levantar. Está na hora de eu te erguer. Está na hora de eu te renovar. Está na hora de eu mudar o teu quadro. Está na hora de eu mudar a tua família. Aleluia, 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 aleluia. Eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Diga para Deus essa noite: Deus, eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Eu preciso, Senhor, consagrar minha vida, colocá-la no altar. Paulo foi bem claro: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não tome a forma deste mundo, mas a forma de Cristo, a forma da palavra. Você precisa ser mudado, transformado. Nós precisamos de uma igreja renovada. Nós precisamos de uma igreja avivada. Nós precisamos de uma igreja cheia do fogo do Espírito Santo, fogo mesmo do Espírito Santo, onde Satanás não tem coragem de meter a cara naquela porta. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. Sabe o que me traz tristeza? É ver um culto avivado, despertado aqui, e as pessoas cruzam a porta. Foi como se entrasse num freezer. O avivamento acabou. A pessoa cruzou a porta, o desejo de mudar desapareceu. A pessoa chegou em casa e diz: eu acho que era coisa minha, era ilusão. Acho que eu fui levado pela emoção do pregador. E você não leva avante aquilo que Deus falou no seu coração no culto. Daniel 5,13, abra comigo lá, vamos lá. Põe esse verso para mim lá na tela, faz favor, meu querido abençoado. 5,13, vamos lá. 5,13, eu gosto muito desse verso. Velhinho já, velhinho. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel. O rei disse para ele: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá? Tu ainda és o mesmo? Tu ainda és aquele jovem que um dia veio para o cativeiro? Tu ainda és o mesmo? Tu ainda és aquele que Jeová revelava as coisas para você? A pergunta do rei para ele foi abrangente. Tu ainda és aquele em que os leões não tocaram? Tu ainda és aquele que orava 3 vezes por dia? Tu ainda és aquele que jejuava 21 dias sem parar? Tu ainda és aquele que orava com as janelas abertas com direção para Jerusalém? Tu ainda és aquele que tinha visão eterna? Tu ainda és aquele que tivesse revelação de todos os reinos do mundo? A pergunta do rei para ele foi abrangente. Ele já era velho, já passava dos seus 80, e o rei perguntou para ele: tu ainda és o mesmo, Daniel? Ou tu mudou? Oh, aleluia.
Deus cobra de cada um de nós esta noite voltarmos às origens, voltarmos ao princípio, voltarmos aos nossos dias de unção do Espírito Santo na nossa vida, voltarmos aos dias em que havia desejo de comer a palavra, desejo de orar, desejo de ficar a noite inteira aos pés do Senhor. Eu sei que nesta noite Deus cobra de mim isso, cobra de você também, cobra de cada obreiro aqui em cima. Tu ainda és o mesmo, tu ainda tem desejo que esta obra caminhe, que esta obra seja avivada. Tu ainda tens desejo de expulsar demônio, tu ainda tens desejo de curar enfermos, tu ainda tens desejo de visão do céu, tu ainda tens desejo de profetizar, tu ainda tens desejo de fazer a obra, ou apagou a chama do Espírito Santo na tua vida? Tu ainda és o mesmo, Daniel? Tu és ainda o mesmo, Maria? És o mesmo, meu irmão? Tu ainda és o mesmo? Aleluia, 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 aleluia. Oh glória a Deus, 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 oh glória a Deus. Deus conta conosco. Deus conta conosco como alguém que está segurando a porta e dizendo: aqui tu não entra, Satanás, aqui tu não entra com os teus demônios, esta obra continua sendo obra de Deus, e tu não vai passar por essas portas. Aleluia, aleluia, aleluia. A tua oração tem valia nesta casa, a tua consagração tem valia nesta casa, o teu jejum tem valia nesta obra, o teu dízimo vale muito nesta obra, a tua ajuda aos missionários vale muito nesta obra. Continua a segurar as portas dizendo: aqui tu não entra, Satanás, murmurador, aqui tu não entra, demônio, aqui tu não entra, porque esta obra é de Deus, esta obra é de Deus, esta obra é de Deus. Aleluia. Mudança. Os perigos sedutores de Babilônia. Além de determinar uma ração diferente, ele disse: agora nós vamos mudar o nome de vocês. Vocês se chamam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nós vamos mudar o nome de vocês. Queridos, lembra que quando você estava no mundo, Satanás tinha um nome peculiar para a tua vida. Você se chamava o cachaceiro, a prostituta, o drogado, o craquento. Lembra, nós tínhamos um nome lá fora. O velhaco, o mentiroso, o adúltero, a prostituta. Nós tínhamos um nome lá fora. Quando nós passamos daquela porta para dentro e o Espírito Santo entrou na nossa vida, você passou a ser chamado mulher de Deus, homem de Deus, vaso de bênção, instrumento nas mãos do Senhor. E quando nós começamos a fracassar na fé, o diabo vai mudando o nosso nome, porque as coisas velhas, elas voltam para nós, as nossas práticas antigas, elas voltam, as práticas antigas voltam na nossa vida. É triste quando alguém diz: você congrega na igreja daquele mentiroso, que se diz crente? Você congrega na igreja daquele que anda caído de noite, que diz que é evangélico? Você congrega na igreja daquele vizinho meu, que bate na esposa e nos filhos, que deve no mercado, no açougue e na farmácia? De repente Satanás começa a mudar o nosso nome, e nós perdemos o nome de vaso, de bênção, de instrumento de Deus. Nós começamos a perder, e é triste isso. Eles dão na nossa cara, principalmente quando você é pastor e atende alguém no consultório ali, no gabinete pastoral. Tem gente que bate na sua cara, porque o irmão caiu da fé, fracassou, vacilou, o diabo entrou na sua vida, derrubou os muros,
E agora o seu nome não é mais aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus. O seu nome mudou. Mas nessa noite eu digo para você: querem mudar teu nome, querem desvalorizar você, querem te humilhar lá fora. Mas quando nós buscamos uma renovação de Deus, quando nós buscamos a presença de Deus que um dia houve na nossa vida, a unção de Deus volta, o respeito lá fora volta para nós de novo. Essas pessoas precisam nos respeitar, precisam olhar para você e dizer: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, aquele que tem ali aquele comércio, é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus. Não deixa Satanás mudar teu nome, não permita isso. Isso só vai acontecer se você cair da fé, se você tropeçar, se você errar. Não deixe isso acontecer. Eu quero dizer para você esta noite: são os perigos sedutores de Babilônia forçando esta porta, a porta da minha casa, a porta da tua casa, a porta do meu casamento, a porta do teu casamento, a porta da minha vida moral e espiritual, e a porta da tua vida moral. Eles vão empurrando. Você não precisa fazer força e brigar. Se a tua vida está no altar, não te preocupe, alguém vai lutar por você. Não te preocupe não, alguém vai lutar pela tua vida. Você tem alguém que toma frente. Você tem alguém que é capitão na nossa vida, é general na nossa vida, e ele nunca perdeu batalha. E essa batalha já está vencida em nome de Jesus. Estou pregando para alguém esta noite. Estou pregando para alguém essa noite que pensa em parar, que pensa em estacionar, que pensa dizendo: isso aqui não vai dar mais nada, isso aqui se acabou. Isso é pensamento diabólico. Esta obra é de Deus e ela não vai parar. Fica de pé, por favor. Aleluia, aleluia. Eu teria que falar para você sobre as ofertas vantajosas, mas não vou falar. Quero parar aqui essa noite. Eu quero dizer para você: é noite de nós buscarmos um renovo da parte de Deus. Fazemos nesta noite um trato com Deus, dizendo: Deus, eu reconheço, Senhor, que eu ouvi tanta coisa nesse congresso que me abalou. Eu ouvi tanta coisa que mexeu com a minha estrutura espiritual. Estou vivendo momentos na minha vida, Senhor, que a minha estrutura espiritual está abalada. Tem muita gente que perde Jesus na festa. Tem muita gente que perde Jesus na festa. E nós aqui em Camboriú, tem muito crente que perde Jesus na festa. A festa continua, tem irmãos que vêm, são renovados, voltam para casa, são curados, batizados com o Espírito Santo, e tem muito crente em Camboriú perdendo Jesus durante a festa. Porque nós nos unimos com pessoas, nós ficamos do lado de pessoas que não servem para ser nossos amigos, não servem para caminhar conosco. Isso nos abala. Os muros vão caindo e Satanás só quer uma oportunidade para dizer: derrotado você está. Como é que você se sente ouvindo dizer que fulano e fulana caíram? Ah, eu já estava esperando por isso. Eu sabia disso. Eu sabia que isso ia acontecer. Não, meus irmãos, são duas almas, são três, são quatro, são cinco que estão indo para o inferno. Tem gente que chora por tanta coisa, mas não chora por uma alma que vai para o inferno. Nós devemos nessa noite dizer: Deus, eu quero voltar a ser o que eu era nesta casa, e eu quero orar por você essa noite. Nós temos 5 minutos para orar por você. Nós queremos orar pelos missionários. Terezinha, alguém atende ela, por favor. Alguém desce ali.
Eu quero convidar você nessa noite. Você ouviu essa palavra bem simples. Eu quero que você saia do seu lugar e venha buscar um renovo de Deus essa noite. Pastor, eu não estou servindo a Deus como gostaria. Pastor, eu estou me deixando levar. Parece que as portas da minha casa vão ser abaladas pelo adversário chamado Babilônia. Mas nessa noite, eu preciso de um renovo na minha vida. Eu quero orar por você. Quero abençoar tua vida. Quero abençoar teu casamento. Quero abençoar teu lar. Quero abençoar o teu comércio. Sai de onde você está, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você.